Irmãos e irmãs, bom dia. Continuamos nossa série nos 10 mandamentos e hoje nós vamos meditar no terceiro mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 7. Êxodo capítulo 20, verso 7. Eu coloquei ele na tela, mas é sempre bom abrir o texto sagrado. Nós temos diante de nós a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 7, terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais uma vez. Não tome o nome do Senhor, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O tema geral da meditação de hoje é reverência devida ao nome de Deus. E ainda que a gente vai expor o mandamento, é sempre bom ter diante de nós qual a ideia central dele. A ideia central aqui é que o nome de Deus é santo, um nome singular, e a gente não deve profaná-lo, não deve pensar nesse nome sem a devida sobriedade e reverência. O texto começa destacando o valor do nome do Senhor, seu Deus. E é interessante aqui, mais uma vez, eu mencionei isso na primeira meditação que tivemos, na segunda meditação que tivemos, que nossas Bíblias traduzem o nome santo de Deus, o nome que não é pronunciado, ele é grafado em versalete. Você pode notar que Senhor aparece 2 vezes no verso 7 aí com um destaque, uma forma diferente de ser grafado, porque no hebraico aí é um nome impronunciável. A ideia aqui é não tome o nome de Yahvé, seu Deus, em vão, porque Yahvé não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O texto aqui então começa destacando o valor do nome desse Deus que é Senhor, desse Deus que é Yahvé. Mas por que o valor do nome? Aqui a gente tem que saltar um pouco, sair um pouco da nossa cultura e pensar em termos da cultura bíblica, da cultura hebraica. Para a cultura hebraica, o nome está ligado à pessoa, o nome está ligado ao caráter da pessoa, o nome está ligado à posição que a pessoa ocupa. Antes da gente considerar aqui o nome de Deus, a gente pode pensar no nome de personagens bíblicos que já são citados tanto no livro de Gênesis como no livro de Êxodo. Por exemplo, Abraão tinha o seu nome original antes, era Abrão, que significava pai elevado ou pai ilustre. E quando Deus pactua com esse homem, o nome dele é mudado agora para Abraão, que de pai elevado e pai ilustre passa a ser agora o pai de uma multidão ou pai de muitos. Isaac, ele ri, filho da alegria, por causa do contexto em que ele vem à luz, que ele nasce. Os filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Esaú, o homem cheio de pelos, homem peludo. Jacó, aquele que vem agarrado ao calcanhar, ou aquele que está ligado ao calcanhar. E você lembra que quando Deus vai pactuar com Jacó, o seu nome é mudado, de Jacó ele passa a ser Israel, lutador, ou aquele que luta com Deus. Ele tem seu nome mudado agora. Lembra, aqui na cultura hebreia, o nome está associado à pessoa, o nome está associado ao caráter ou à posição que aquela pessoa ocupa. Moisés pode ser traduzido como criança ou aquele que é tirado das águas. E Yahvé, eu sou o que sou, assim Deus se apresenta a Moisés. Ele é o eterno, ele é o imortal, ele é aquilo que é. Deus é imutável, Deus nunca muda, Deus está fora do tempo, acima do tempo, o tempo mesmo é a criação divina. O nome de Deus tem que ser reverenciado, o nome de Deus não pode ser tomado em vão, Deus não vai ter por inocente aquele que tomar o nome do Senhor Deus em vão. Quando nós consideramos o primeiro mandamento, nós pensamos nos nomes de Deus. Nós estamos destacando um dos nomes de Deus, Yahvé. Eu sou aquilo que sou, ele é aquilo que ele é. Yahvé é o eterno, Yahvé é o imortal. Mas a gente pode pensar rapidamente, ou relembrar rapidamente, os outros nomes com os quais Deus se apresenta na Sagrada Escritura, para reforçar essa ligação do nome, na cultura hebreia, com a pessoa, com o seu caráter, com a posição que ele ocupa. Yahvé é o Deus poderoso, Yahvé é o Deus altíssimo, Yahvé é o Deus todo-poderoso. Ele é o Deus eterno, ele é o Senhor distinto, aquele único Senhor que governa todas as coisas. Ele é aquele que é, ele é o Senhor que proverá, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa paz, ele é o que nos santifica,
Ele é o nosso pastor, o meu pastor. Ele é a nossa justiça. Ele está ali, ele habita com o seu povo. Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Esse é o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, o nome santo de Deus. E cada um desses nomes em conjunto com aquele que é, o eu sou o que sou, ele mostra que Deus busca a sua própria glória. Deus faz com que ele mesmo seja exaltado e magnificado na sua criação. O que lembra, e por isso cuidado com o nome de Deus, que não há ninguém ou nada além de Deus ou acima de Deus. Nós tratamos isso quando consideramos o primeiro mandamento. Muitas vezes, ao debatermos sobre Deus, os caminhos de Deus, a ação de Deus, alguém pode dizer, não, mas se Deus agir assim, ele não é justo. Por trás desse tipo de argumentação, pressupõe-se que há algum padrão de justiça maior do que o próprio Deus. Se há algo maior do que o próprio Deus, então Deus não é Deus. Se há algo que está acima de Deus, se há algum tipo de conceito de justiça ao qual Deus está ligado ou obrigado, Deus deixa de ser Deus. Mas o Salmo confessa que Deus é justo em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Tudo que esse que faz é justo, tudo que Yahvé faz é completamente santo. Deus, então, exige que o seu nome seja tratado com a devida reverência, porque só Ele é exaltado, só Ele recebe glória, só Ele é o Senhor absoluto. Em outras palavras, só Deus tem todo o controle, só Deus tem toda a autoridade, toda a presença sobre toda a criação que lhe pertence. Tudo está debaixo do seu comando. Por isso, o seu nome tem valor. Por isso, o seu nome não pode ser tomado em vão. Por isso, a gente deve prestar reverência ao nome de Deus, porque o nome de Deus comunica quem Deus é, comunica o que Deus faz, comunica a realeza da posição que Deus ocupa. E é interessante quando a gente considera essa sentença pequena do terceiro mandamento, não tome o nome de Yahvé, seu Deus, em vão. A ideia de seu Deus nos comunica que esse Senhor exaltado, esse que é poderoso, que é altíssimo, que tem todo o poder, que é eterno, que governa, que está com o seu povo, ele pactua com o seu povo. Seu Deus, ele entra numa relação pessoal com o seu povo. Isso é surpreendente para a gente. Esse Deus que exige que a gente tenha zelo pelo nome dele, esse Deus que exige que a gente trate do nome dele com respeito, ele revela esse nome para Moisés e por Moisés para todo o seu povo. Em outras palavras, esse Senhor Deus exaltado, esse que tem um nome que só ele revela, ele entra numa relação de amizade com o seu povo, ele entra numa relação de parceria com o seu povo, ele entra numa relação de compromisso com o seu povo. Ao revelar o seu nome para o seu povo, ele agora permite que o seu povo não só adore, mas invoque seu nome, clame pela sua presença de forma genuína. Em outras palavras, então, ao revelar o seu nome, Deus entra numa relação pessoal com aqueles que recebem o seu nome. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome do Senhor, então, é um nome maravilhoso, cheio de mistério. Eu sou o que sou. Ele habita na sarça que ardia e não se consumia. Ele é aquele que é. Ele é imortal, ele é eterno. Tenta explicar para uma criança o que é imortal. Tenta explicar para uma criança o que é eterno. Você já vai esbarrar com o mistério. Nós conseguimos falar do tempo. Estamos presos ao tempo. Mas quando a gente tem que sair do tempo e falar daquilo que existe fora do tempo, a gente tropeça nossas palavras. A gente já tem dificuldade em falar. Né? Se não fica muito claro para você, conversa com a criança sobre a doutrina da criação. Ela pergunta, quem criou papai? Aí você diz, foi Deus. Quem criou mamãe? Deus. Quem me criou? Deus. Quem criou Deus? Aí você trava. Porque esse nome tem envolto em mistério. O nome de Deus, que nos é requerido reverência por ele, está envolto em mistério. Ele está fora do tempo. Ele existe fora do tempo, posto que ele é o criador do tempo. O nome do Senhor, então, voltando, é um nome maravilhoso, cheio de mistério, santo e digno de respeito, glorioso e terrível, cuja glória foi revelada por Moisés, pelos profetas, finalmente em Cristo e por seus discípulos. Esse nome que é revelado em Êxodo 3,14 e que é desdobrado por toda a Sagrada Escritura, ele chega a nós aqui hoje por meio da Sagrada Escritura. Esse nome se revela a Isaías no templo, em meio a fumo, em meio a temor, em meio a pureza completamente imaculada. Isaías teme.
eu tenho lábios impuros, tenho coração cheio de impureza. Quem pode persistir na presença desse Deus que é totalmente santo? Aí o apóstolo João vai nos revelar que Isaías falou disso na presença do próprio Jesus. O próprio Jesus é aquele que é. O próprio Jesus estava na sarça ardente junto com seu Pai. E Lucas, o médico amado, vai revelar em Atos 28 que quando Isaías tem essa visão do eu sou o que sou, o absolutamente santo se revelando a ele no templo, ele tem uma percepção da presença bendita do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito também é aquele que é. O Espírito também é Javé ou Jová, como a gente costuma pronunciar. O Pai, o Filho, o Espírito, eles compartilham esse único nome, esse todo santo nome, e ele chega a nós pelos profetas e pelos apóstolos. E o surpreendente para nós, e por isso o respeito devido que a gente tem que ter por esse nome, é que maravilhas ocorrem quando esse nome é invocado. Por toda a Sagrada Escritura, nós temos registros de ações extraordinárias de redenção, de salvação, ações de cura, ações para as quais nós estamos diante do impossível. Mas para esse Deus que tem esse nome, o nome do eu sou, não existe impossível. Então maravilhas ocorrem pela fé quando esse nome é invocado, e a gente aprende isso nos dois testamentos e aprendemos isso na nossa vida também. Por isso, esse nome pode ser invocado propriamente e corretamente. Nós podemos invocar esse nome por meio de juramentos solenes. Nós fazemos juramentos solenes. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. De certa forma, esse sacramento é um juramento solene. A gente, juntos, comungando do pão e do cálice, a gente espera, a gente tem fé que Deus vai sustentar-nos de tal forma que no final da nossa vida a gente continua mantendo a fé que nós pactuamos daqui a pouco, quando partilharmos do cálice e do pão. Esse juramento solene é feito, por exemplo, numa ordenação ao sagrado ministério. Nós esperamos que aquele homem que é examinado para ser um pastor, para ser um pregador da palavra, ele fique firme às suas convicções que ele assume diante do presbitério, diante de toda a igreja. A gente espera, quando ele se ajoelha, para ouvir as palavras solenes de que ele vai se manter nos trilhos da fé na sua pregação, no seu ensino, no seu aconselhamento, que ele solenemente lembre desses juramentos nos bons tempos, nos maus tempos. Que a semelhança de Ulisses, esses juramentos mantenham ele literalmente amarrado ao mastro, fiel ao juramento que ele fez ao entrar no ministério da Sagrada Escritura, da pregação da Sagrada Escritura. Então a gente pode usar o nome do Senhor em momentos solenes, a gente pode chamar Deus como testemunha, a famosa frase do Antigo Testamento, que Deus julgue entre eu e vocês, que Deus seja a testemunha de quem está agindo correto. Nós podemos invocar o Senhor como uma testemunha por meio desse tipo de juramento verdadeiro. E a Sagrada Escritura tem vários exemplos, tanto no Antigo como no Novo, quanto ao uso do nome de Deus nesses juramentos. Um adendo aqui, quando em Mateus, aparentemente Jesus diz que a gente não deve jurar, ele não está negando que a gente pode chamar Deus como testemunha da gente. O que ele está dizendo é que a gente não deve ser malandro e, em vez de jurar por Deus, não, vou jurar pelo templo aqui. Você pode ler depois o texto. O que Jesus está combatendo é um tipo de juramento falso que é condenado no mandamento, que tenta se evadir da própria presença de Deus como mediador entre as partes em conflito. Mas o mandamento aqui, ele, positivamente falando, lembra que a gente pode chamar Deus como nossa testemunha. Nós podemos invocar Deus como nossa testemunha. E se você já foi tratado como injustiça, lembra, você pode invocar esse Senhor, esse que é excelso, esse que é eterno, como sua testemunha diante daquele que entra em conflito com você. Mas, sobretudo, esse nome pode ser invocado na angústia quando nós clamamos por socorro e salvação. Nós temos um Deus que é próximo de nós. Nós temos um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que é o Senhor absoluto de toda a criação, que comanda tudo que há na obra criada, mas que quando nós invocamos o nome dele, ele vem em nosso socorro, ele vem em nosso auxílio. Como eu já mencionei há pouco, a Sagrada Escritura dá testemunho disso. Quando o seu povo o invoca, quando o seu povo suplica pelo seu nome, ele vem em salvação. A gente pode lembrar, a gente está considerando aqui um texto do livro de Êxodo, né, uma constituição que Deus dá para o seu povo. Quando a gente volta para Êxodo capítulo 1, capítulo 2, nós temos o povo no Egito, 400 anos de cativeiro, sofrendo as penas da escravidão,
aí o texto vai dizer de forma bem singela, esse povo lembra de Yahvé, lembra daquele que é e o invoca. E aí Deus desce do céu agora para chamar Moisés para ser o libertador, junto com Arão, desse povo. E por isso Deus aparece a Moisés. Moisés fica desconcertado. Ele vê uma sarça, uma planta, pegando fogo, mas não se consumindo. E ele pergunta, quem és tu? E Deus dá a resposta, eu sou aquele que sou. E Moisés diz, o que eu vou dizer para o povo quando eu for a ele? Eu não sei falar, não sou eloquente, eu tenho gagueira. E aí Deus diz para Moisés, você vai dizer, eu sou, te enviou. Nós, então, mais do que chamar Deus como nossa testemunha, nós temos a liberdade de invocá-lo para salvação, para socorro no momento oportuno. Essas são algumas ideias que a gente pode destacar aqui, meu primeiro ponto, quanto ao valor do nome do Senhor Deus, do Senhor nosso Deus, desse Deus que é Yahvé, que é o que é, mas que vem a nós, revela a nós o seu santo nome e nos trata de forma familiar, de forma pessoal. Mas e quanto ao uso do nome do Senhor Deus em vão? A palavra hebraica vão, shav, pode ser traduzida como engano, fraude, malícia, falsidade, vaidade ou de vazio. O que é proibido para os fiéis aqui é usar o nome de Deus, o nome santo de Deus, Yahvé, no meio do engano, no meio da fraude, usar com dolo ou malícia, usar em falsidade, de forma vazia, ou esvaziar de significado esse nome. O relacionamento com esse Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, esse Deus que vem a nós, nos trata como seu povo, exige de nós uma relação, uma atitude marcada por correção, por sinceridade e por respeito. Daí a necessidade de nós tomarmos cuidado com a forma como a gente usa o nome do Senhor nosso Deus. Quando esse nome é usado em vão, como a gente pode pecar contra o nome, pecar contra o próprio Deus que nos revela seu nome? O primeiro pecado é da banalização. Eu falar ou usar frases irreverentes quanto a Deus. Meu Deus, Jesus, isso muito presente na nossa cultura. Agora nós temos essas corrupções, né? Vem da cultura americana, gosh, diz, que dá no mesmo, ainda que o nome de Deus não seja pronunciado, ainda se está usando o nome de Deus em vão, como uma força de expressão, um comentário descuidado, isso é quebra do mandamento. A banalização do uso do nome de Deus é uma quebra do mandamento. Hans Ulrich Heifler, um pastor suíço, que foi missionário muito tempo no Pará, ele diz o seguinte, muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Na cultura brasileira, as expressões meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus, tornaram-se tão frequentes e até populares que todos acabaram se acostumando. Mas isso não justifica sua perpetuação. Não estamos postulando a quebra da cultura, mas antes uma transformação pela presença real de Cristo em nossas vidas. Presta atenção. Ele continua. O problema não está no uso dessas palavras, mas na atitude do coração. Quando bem pensadas, tais expressões constituem uma oração, manifestam nossa confiança no Senhor e testificam a sinceridade da nossa fé. Por outro lado, não resta dúvida de que o uso impensado dessas frases não ajuda em nada. Pelo contrário, revela leviandade para com as coisas sagradas, e é isso que está em pauta no terceiro mandamento. Então, um primeiro uso que a gente faz do nome de Deus em vão é quando a gente reduz, esvazia o nome de Deus a mero chavão, mera força de expressão, mera palavra ou comentário descuidado. E aqui a gente tem que vigiar nossa boca. Talvez o Brasil seja o único lugar que tem ateu que exclama meu Deus. Tamanho nível de banalização ou do ateísmo ou de expressões que seriam sagradas, ao contrário. Mas nós, ao expressarmos meu Deus, Deus me livre, Jesus ou juro por Deus, a gente tem que usar essas expressões no contexto de invocação, no contexto de súplica, no contexto de busca por livramento. Até porque, irmãos e irmãs, não importa o tamanho da oração. Para mim, uma das orações mais bonitas da Bíblia é curtinha. Ó Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. Então, nós podemos usar essas expressões, desde que sejam clamores por socorro, por livramento,
por ajuda. Uma segunda forma de usar o nome de Deus em vão é por meio da hipocrisia. Quando pessoas clamam por Deus, usam o nome de Deus, usam essas expressões de forma leviana, sem viver na presença de Deus. Há uma desconexão entre o que essa pessoa pronuncia e como ela vive. Então ela pode usar essas expressões, mas aquelas expressões não significam nada para ela da forma mais profunda. Essas expressões não são parte de uma oração ou de invocação. Antes, elas são usadas de forma banal ou leviana, como em juramentos falsos ou juramentos levianos. A pessoa faz um juramento, ou ela participa de um juramento solene, como na ceia. Na ceia, mais uma vez, nós estamos diante de Deus jurando que nós vamos permanecer firmes a Cristo, que é oferecido na ceia, mas a gente está aqui e já pensando o que a gente tem que fazer daqui a pouco, nós vamos comungar do cálice do pão, mas isso não vai fazer nenhum efeito na nossa vida. Ok, isso revela um uso hipócrita do nome de Deus e das coisas sagradas, daqueles elementos que são sagrados na presença de Deus. Uma terceira forma de quebrar o mandamento, de usar o nome do Senhor Deus em vão, de forma enganosa ou vazia, é por meio de falsa imagem. Por exemplo, o pai ou a mãe vai corrigir o filho e usa o nome de Deus como uma forma de assustar o filho. Olha, Deus vai derramar sua ira sobre você. Olha, você está agindo assim, Deus vai castigar você. Em outras palavras, Deus é resumido a uma imagem vingativa, a um tipo de guarda celestial muito severo, com um cacetete, batendo na mão, pronto a punir qualquer pessoa que quebre o mandamento. E o mais triste, muitas pessoas acabam ficando traumatizadas, carregam aversão ao nome santo, porque elas foram expostas a uma falsa imagem quanto a Deus. A gente pode até ampliar aqui, eu lembro de um livro que fez muito sucesso, década de 80 e 90, muito bom por sinal o livro, Seu Deus é Pequeno Demais, de um homem chamado J.B. Phillips, um grande amigo de C.S. Lewis. Então, nesse livro, o autor ele mapeia várias imagens falsas que a gente tem de Deus. Deus é um guarda celestial, que é a imagem que vem desse livro. Deus é um tipo de Papai Noel bonachão, que só se preocupa ou está só disposto ou disponível a dar dádivas, mas não requer nada da gente, e assim sucessivamente. Mas aqui a gente corre o risco de retratar mal Deus. E se nós retratamos mal a Deus, nós quebramos o mandamento. E nós podemos gravar na imaginação daqueles que nos cercam uma imagem de Deus menor do que ele é. E até mesmo expor pessoas ao abuso do nome de Deus. Pessoas que foram abusadas por seus pais, eventualmente vão ter também dificuldade de ver uma das revelações de Deus, como o eu sou, sendo o nosso amado Pai. E aí essa pessoa vai ter que reaprender o que o texto sagrado ensina sobre paternidade, para que ela de fato usufrua a imagem de Deus, a imagem bíblica de Deus como nosso Pai amoroso, o nosso Pai provedor, o nosso Pai que cuida da gente, que exige da gente lealdade aos seus mandamentos, mas que é pronto a perdoar quando nós os quebramos. Um outro uso de Deus, ou do nome de Deus em vão, é por meio de manipulação. Por exemplo, a manipulação política, quando certa causa é identificada com os valores de Deus ou do reino, ou quando o político que nunca vai na igreja, ele se lembra a cada 4 anos que ele é cristão, ele tem que correr para dentro da igreja e tirar fotos ali dentro da igreja, e postar essas fotos nas redes sociais para ele mostrar que ele é cristão. Então o nome de Deus pode ser manipulado e usado em vão na esfera pública, na esfera política, também na igreja. Por exemplo, por meio de afirmações teológicas imprecisas, imagens defeituosas de Deus. Como já foi dito aqui em alguma das nossas meditações, se nós estamos prestando culto a uma deidade que é menos do que o Deus que se revela na Bíblia, nós estamos prestando um culto idolátrico para esse mesmo Deus. É um culto que Deus rejeita. Literalmente estamos perdendo tempo aqui. Então, o nome de Deus pode ser manipulado por meio de afirmações teológicas imprecisas, por meio de uma imagem menor de Deus do que aquela que é dada na Sagrada Escritura. O mandamento pode ser quebrado por meio de músicas cristãs que refletem valores pouco cristãos ou mesmo contra o cristianismo. E me espanta quando a gente compara, por exemplo, muito do que é cantado hoje em nossas igrejas com o que era cantado há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, para não ir tão longe, tão no passado. Há uma clara mudança nas letras. Antes,
Nós estávamos diante de uma rude cruz foi colocada diante de nós, e todo que olhasse para aquela rude cruz teria certeza dos seus pecados perdoados. Hoje Jesus é, resumido, alguém que chama você para passear num jardim de oração. Jesus é resumido a um tipo de ser mágico que, se você tocar nas vestes dele, você vai ser curado. Não há mais uma noção de que Deus está fora de nós, nós estamos diante desse Deus, e o que ele faz fora de nós é que determina como nós nos relacionamos internamente com ele. Tudo agora é resumido em questões subjetivas. Eu sei que tem gente que fica meio magoada comigo quanto a isso, mas lembra que essas músicas não são inspiradas, elas são baseadas no texto bíblico. A gente tem que defender e não tolerar abusos e ataques contra a Escritura, mas pense em Rompendo em Fé. Eu fico imaginando Darth Vader descendo do ônibus imperial, a guarda dele cantando essa música. Pessoas ficam magoadas comigo quando eu falo disso. A música não é inspirada, mas eu pergunto para elas, o que a letra significa? Vou mover o sobrenatural. O que a gente pode quantificar disso? Aí você compara isso com letras antigas, Castelo Forte, Nosso Deus, Espada e Bom Escudo. Nota, tudo é subjetivo, tudo é o que eu sinto aqui dentro. Outras letras antigas, o que Deus faz fora de nós. Quem Deus é fora de nós, santo, 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 tantos hinos que a gente pode destacar que refletem um santo temor a Deus, comparados com outros cânticos que banalizam quem Deus é, diminuem a glória de Deus. O nome de Deus pode ser usado em vão, por exemplo, por pregações que não são bíblicas ou não têm preocupação em magnificar esse Deus, por meio de orações, muitas vezes confusas. Tipo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por ter morrido da cruz por mim. O Pai não morreu na cruz pela gente. Foi o Filho que morreu na cruz pela gente. Esse tipo de construção descuidada na oração reflete, primeiro, que nosso coração não está na oração. Nós não estamos, de fato, conversando com o Deus exaltado, o Deus que é unitrino. E, segundo, esse tipo de mistura e de bagunça reflete que nós nem começamos a entender ainda o que aconteceu na cruz e o drama entre o Pai e o Filho que se encontram na cruz do Calvário. Profecias, assim diz o Senhor. Aí eu me lembro aqui de um colega contando que ele estava num culto e o profeta falando, povo meu, eis que vos digo, etc, etc, como diz no meu livro do apóstolo Paulo, o livro de Efésios, só que ele citou o texto errado. Aí o rapaz estava atrás dele, puxa ele, não irmão, não é Efésios, é Filipenses. Povo meu, eis que me digo, como digo no meu livro de Filipenses, e aí vai. Esse tipo de profecia, ela usa o nome do Senhor Deus em vão. Ela desonra quem Deus é. Quando os profetas falavam em nome de Deus, a profecia deles era sem erro. E ela de fato ocorria. Ela de fato se concretizava, alcançava cumprimento. Então, essas supostas profecias, às vezes, algumas vezes acabam usando o nome de Deus em vão. Maus conselhos. Quantos maus conselhos nós damos algumas vezes nas igrejas? Às vezes empurrando pessoas para o pecado, em vez de livrá-las do pecado. Mais uso do nome de Deus em vão. E, em termos do Antigo Testamento, o nome de Deus pode ser usado em vão em meio a rituais de ocultismo ou mesmo em práticas supersticiosas. Então, essa é uma quarta forma de se usar o nome de Deus em vão. Uma quinta forma de usar o nome de... 4. Ok, eu acabei cortando a quinta, era redundante. O ponto aqui, que à luz desse mandamento, a gente não deve usar o nome de Deus de maneira frívola ou mecânica. O nome do Senhor Deus não pode ser invocado como a gente costuma pedir um copo d'água ou fazer alguma coisa corriqueira. Ao invocar o nome de Deus, Deus me salva, tem misericórdia, julga-nos. Nós estamos, na verdade, invocando o próprio Deus, porque, como já foi dito no começo, o nome representa a pessoa, o nome representa a posição da pessoa, o nome representa como essa pessoa age. Então, ao invocar o nome, nós estamos fazendo referência direta a Deus, que é imortal, que é eterno, que é o Deus real. Então, a gente não pode usar esse nome de forma frívola, à luz do mandamento, muitas vezes, muito menos de forma mecânica. E nós somos, domingo a domingo, tentados a usar o nome de Deus de forma mecânica. A gente dorme tarde no sábado, chega aqui cansado, a gente está preocupado com o que vai fazer na hora do almoço, a gente está preocupado com os problemas que a gente tem que lidar segunda-feira. Então, a nossa tentação
perto do altar, está com a cabeça em outro lugar, ainda que repetindo as palavras da Escritura, ainda que acompanhando a oração, dando amém, esse tipo de forma mecânica também é repudiada pelo mandamento. A gente não pode usar o nome de Deus de forma mecânica. No final, nós temos que internalizar a noção de que esse Deus, que é Yahvé, esse Deus que é o Senhor, esse Deus que existe eternamente, é a única realidade viva. E aí, quando a gente entende isso, que todos nós somos passageiros e Deus permanece, nós somos fadados ao tempo, enquanto Deus está acima e além do tempo, quando a gente entende isso, a gente entende o restante do mandamento. O Senhor Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa palavra aqui é terrível. O Senhor Deus, de novo é mencionado o nome sagrado aqui, o nome de Yahvé, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O mandamento ensina um detalhe o que vai acontecer com quem usa o nome do Senhor Deus em vão. Mas quando a gente continua olhando o Antigo Testamento, por exemplo, em Levítico 24, 14 e 16, a gente vai descobrir que já no Antigo Testamento, uma blasfêmia contra o nome do Senhor era crime, e crime que deveria ser punido com a própria morte. Tamanha reverência que Moisés, como esse legislador, esse que recebe as tábuas da lei, queria inculcar entre o povo. E quando o Levítico diz que aquele que toma o nome de Deus em vão terá que ser apedrejado, é o próprio Deus que diz pela boca de Moisés. E essa lei era tão abrangente que servia até mesmo para os nacionais, aqueles que nasceram nos limites de Israel, como também para os estrangeiros que vivessem em Israel. Então, ambos, os que viviam em Israel, os que eram naturais de Israel e aqueles que correram de outras nações para viver em Israel, deviam tomar cuidado com o nome de Deus, nunca usar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não teria por inocente aquele que tomasse o nome de Deus em vão. Logo, o uso blasfemo do nome de Deus seria punido com a pena capital. É interessante que em Levítico 24, 14 e 16, diz que um filho de casamento misto, um rapaz que era filho de uma israelita com um homem egípcio, ele amaldiçoa o nome de Deus. E um dos piores palavrões na língua inglesa é uma maldição em nome de Deus. O mandamento diz que não devemos tomar o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, isto é, de forma descuidada, de forma leviana, ou esvaziando o nome de Deus. Eu já mencionei um pouquinho aqui como a gente usa o nome de Deus de forma correta, mas meu terceiro ponto, vamos tentar organizar isso aqui. A Escritura não proíbe que a gente use o nome de Deus, de forma nenhuma. Ela nos encoraja a invocá-lo, a invocar Deus de coração e com temor. Nós temos um livro inteiro de orações que nos ajudam nesse aspecto. 150 salmos. Os salmos nos ensinam a orar apropriadamente, a invocar de forma apropriada o nome de Deus. Como a gente usa, então, esse nome santo de forma que agrada a Deus, de forma que Deus é glorificado? Eu anotei 4 pontos aí. Primeiro, quando aceitamos sua vontade para a nossa vida, seja ela qual for. Quando nós entendemos que as ações de Deus são sempre santas e justas, a gente usa o nome de Deus em vão. Quando nós recebemos a vontade de Deus para nós, quando nós nos submetemos à sua vontade, nós estamos usando o nome de Deus de forma apropriada, de forma que esse nome seja santificado, como diz o Pai Nosso, de forma que esse nome receba a glória. Você tem aceitado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem submetido a vontade de Deus para a sua vida? Sempre que você se submete, independente de quão dura essa vontade pareça, Deus está sendo glorificado na sua vida. Você está usando o nome santo de Deus de forma significativa. Deus é glorificado, e seu nome é usado de forma correta, quando nós não acrescentamos nem diminuímos sua palavra sagrada. E esse é um ponto importante. Deus falou. Deus fala, gente. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor seu Deus. Ele fala a você. Então, se você quer que o nome desse Deus que vem a você seja honrado, que esse nome seja exaltado, magnificado, como diz
Jesus no Pai Nosso, que esse nome receba santidade, seja embelezado por santidade, então a gente não pode nem acrescentar, nem diminuir a revelação de Deus para nós, dada em sua palavra. Nós somos chamados a aceitá-la em sua inteireza e meditar nessa Sagrada Escritura como um todo. 66 livros, a gente é chamado a passear, a caminhar, a aprender com toda essa revelação que Deus dá para nós. Do outro lado, quando a gente pode diminuir essa palavra de duas formas. Uma, um jeito mais grosseiro, por meio das heresias, que começam a retalhar a palavra sagrada, mas outra forma, que é corriqueira entre nós, é não querendo meditar em toda a Sagrada Escritura. Nós temos 66 livros para caminhar com eles. Deus tem muita luz para dar para a gente. E a gente é ingrato quando não participa desse banquete, quando a gente não devora, quando a gente não ama esses 66 livros, quando a gente não passeia por eles. Eu te garanto, se você começa a andar com toda a palavra de Deus, você vai descobrir que não há uma única condição em que você entre na sua vida que não haja uma palavra para você do próprio Deus na Sagrada Escritura. A gente glorifica a Deus e usa corretamente o nome dele quando a gente jura solenemente, como eu disse há pouco. Em nossa ceia, nossos batismos são juramentos públicos também. Quando pessoas são batizadas, vamos ter culto de batismo mais adiante, 3 irmãos vão ser batizados aqui na igreja, essas pessoas estão prestando um juramento também perante a comunidade. Quando nós ordenamos homens para o ministério, essas pessoas também estão fazendo um juramento diante de Deus para a comunidade. Então, quando nós juramos solenemente, em nome de Deus, Deus é glorificado e usamos corretamente o nome dele. E o nome de Deus é glorificado também quando adoramos a Deus da forma como Ele ordenou em sua palavra, com referência. Aqui, eu não tenho tempo para desenvolver o ponto, mas uma consequência desse terceiro mandamento é que nós não podemos acrescentar, como diz o Antigo Testamento, fogo estranho no culto. Nós cultuamos a Deus como Ele nos ordena em sua palavra. Você, se prestar atenção na nossa liturgia, tem cânticos, tem antes, uma oração de adoração e cânticos, oração por oferta, oração de confissão de pecados, pregação da palavra. Cada elemento desse culto, acoplado a ceia e batismo, pode ser justificado biblicamente. Se você pergunta para mim, para Tiago, para outros aqui, qual a base bíblica do que vocês estão fazendo no culto? Nós podemos afirmar. Nós estamos fazendo culto porque no Antigo e Novo Testamento encontramos exemplo disso, daquilo. Agora, quando nós começamos a acrescentar elementos do culto, que não tem base bíblica, nós estamos usando o nome do Senhor Deus em vão. Quando, por exemplo, a pregação é substituída por uma peça de teatro, uma palavra de autoajuda, nós estamos usando o nome de Deus em vão, nós estamos introduzindo fogo estranho dentro do culto. E aí você depois pesquisa o que aconteceu com 2 sacerdotes cabeçudos quando eles introduziram fogo estranho no culto. A história é terrível e deveria alertar a gente do cuidado de nós adorarmos a Deus de outra forma que não aquela que Ele ordena em sua palavra. Pode parecer estranho, ou talvez um pouco radical isso, mas se a gente começa a acrescentar outros elementos ao culto que não tem respaldo bíblico, hoje nós vamos parar. Bom senso. Bom senso não é inspirado por Deus. Bom senso não é necessariamente informado por Deus. Bom gosto, senso estético, nada disso é critério último para a gente definir como nós cultuamos a Deus, o que nós apresentamos a Ele em culto. Então, uma forma de usar o nome de Deus corretamente, glorificar o nome dEle, é quando a gente adora a Deus da forma como Ele ordenou em sua palavra, com a reverência. Último ponto, a importância do nome de Cristo. Eu abri falando do significado do nome de Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, Moisés, Israel, o próprio nome santo de Yahvé. E no Novo Testamento a gente aprende que Jesus também é Yahvé. Jesus, um com o Pai e também com o Espírito, é Yahvé. Jesus, com o Pai e com o Espírito, estava na sarça que ardia e não se consumia. Ele se dirigiu santamente a Moisés. Jesus significa Deus é salvação ou Deus salva. Na verdade, Jesus é a transliteração, a tradução grega para o nome hebraico que seria Josué.
que nos lembra o famoso personagem conquistador, que aí funciona como um tipo de Cristo, antecipando aquilo que Cristo vai fazer, vindo para conquistar a terra. Então Jesus significa Deus da salvação, Deus salva. Quando nós invocamos o nome de Jesus, isso significa que nós esperamos que Jesus, que é Deus, nos salve ou que Ele traz a salvação para nós. Cristo é a tradução grega para a palavra Messias, e Messias é ungido. No caso de Cristo aqui, ele é o ungido, ungido para ser rei, profeta e sacerdote. No Antigo Testamento, homens eram separados para realeza, homens eram separados para profecia, homens eram separados para o sacerdócio, mas nenhum homem podia ser rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Sempre que alguém tentava fazer isso, se dava mal. Saul, que foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta, por ordem divina, quando ele tenta ser sacerdote, o que Deus faz? Retira a realeza dele, entrega o reino a Davi, a outro. Quando Uzias, que era parente de Davi e era um grande rei, tentou ser sacerdote, o que Deus faz? Deus toca no corpo desse rei e ele fica leproso. Nenhum homem no Antigo Testamento podia ser os três ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala que nosso Jesus, que nos salva, que é Deus que nos salva, ele também é o Messias, nós queremos dizer que esse Jesus é aquele que é único como rei, profeta e sacerdote. Ele tem o controle de todas as coisas, ele fala da parte de Deus e fala com autoridade divina, e ele é aquele que se interpõe entre nós e o nosso Pai. E ele, como Messias, vem para restaurar Israel e governar todas as nações. Isso que é surpreendente. Jesus vem como novo rei, um rei de outro tipo, não mais apenas pensando num reino terrenal, num reino localizado tempo e espaço, mas ele vem não só para redimir Israel, mas de Israel governar as nações, como a gente aprende nos 4 evangelhos. Então, o nome de Jesus tem significado. O nome de Jesus não pode ser banalizado. Jesus é Deus que salva, ele é Deus que é a salvação e ele é o especialmente ungido. Como Filho de Deus, como eterno Filho de Deus, Jesus Cristo então é nosso Salvador e Rei, e quando nós invocamos o nome dele, nós encontramos salvação, perdão de pecados, significado, direção para a nossa vida, paz, uma amizade que começa aqui e vai se desdobrar por toda a eternidade. O nome de Jesus, então, é crucial para a nossa salvação. Como a gente aprende em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a gente não pode usar o nome de Jesus levianamente. Quando nós invocamos Jesus, nós estamos invocando Jesus, sobretudo, como aquele que é o único que tem como nos colocar na relação correta com o seu Pai, como nosso Salvador. E é interessante, na cultura contemporânea, o ateísmo aparentemente está em declínio. Houve uma sobrevida do ateísmo há uns anos atrás, com alguns livros sendo publicados, defendendo um chamado neo-ateísmo, mas parece que ele voltou a entrar em baixa. Mas se você notar, se pessoas gostam de usar o nome de Deus na esfera pública, na política, em debates filosóficos, existenciais, nas nossas conversas pessoais, experimenta introduzir o nome de Jesus. Vai causar algum desconforto. Porque, para as pessoas de forma geral, o nome de Deus cabe tudo. E isso é mais um exemplo do uso desse nome santo em vão. Mas quando você destaca que esse Deus se revela em Jesus e que esse é o nome que nos salva, as pessoas já ficam desconfortáveis. Porque Jesus não pode ser resumido a um mero guru, a um mero rabi, um mestre ou um curandeiro. Essas imagens separadas, elas não comunicam quem Jesus é. Mas Jesus é o mestre dos mestres, ele é o médico dos médicos. Sobretudo, acima de tudo isso, envolvendo tudo isso, Jesus é o nosso Salvador. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos dar completo perdão. Ele vem, literalmente, para romper a barreira que havia entre nós e seu amado Pai, barreira levantada pelos nossos próprios pecados, para que a gente não só invoque a Deus apropriadamente, mas para a gente entre numa relação de amizade com esse Deus. Então, repetir o nome de Jesus sem entender o seu significado e sem deixar que Jesus mude a nossa vida é inútil. É simplesmente usar o nome de Deus de forma imprópria. É conspurcar o nome de Deus.
Também na oração, o nome de Jesus não deve ser usado de forma mágica. Nós nos acostumamos a terminar nossas orações em nome de Jesus, amém. E é engraçado que algumas vezes, quando pessoas não terminam a oração com o nome de Jesus, alguns crentes ficam desconfortáveis. Eles parece que a percepção deles é que está faltando algo. Mas esse tipo de atitude revela que o nome de Deus está sendo resumido a uma palavra mágica. O que significa orar em nome de Jesus? Significa que só temos esperança de sermos atendidos por causa do sacrifício de Jesus do Calvário, o sacrifício de sangrento, de vergonha e dor, e somente pela intercessão contínua de Jesus é que a gente tem esperança de receber bênçãos e receber dádivas e ver as promessas de Deus sobre nós se cumprindo. Então, quando crentes oram em nome de Jesus, eles devem orar não apenas sentindo que eles estão orando, mas entendendo que somente porque Jesus vive para interceder pela gente, é que a gente vai ter esperança de nossa oração ser atendida. Então, o nome de Jesus não pode ser resumido a uma mera palavrinha mágica que a gente acopla a oração para terminá-la ali. Não, quando a gente termina a oração em nome de Jesus, a gente espera que esse que vive para interceder pela gente nos atenda. Na verdade, quando nós terminamos a oração em nome de Jesus, nós queremos comunicar ou devemos comunicar que nós só nos colocamos na presença de Deus e nós só nos ajoelhamos perante Ele pela confiança que temos em Jesus Cristo, que abriu um novo caminho para a gente, um novo e vivo caminho. É no nome dele que há salvação. Aqueles que se arrependem de seus pecados são batizados no nome de Cristo, recebem o Espírito Santo e tornam-se cristãos. Então, uma conduta desrespeitosa ou pouco santa daqueles que se apresentam como cristãos desonram o nome de Jesus Cristo diante dos outros. Então, uma das talvez principais provas de que somos cristãos é que nós vivemos como Cristo. Ele se torna o nosso padrão de que deve ser um homem, uma mulher que é batizado, que é marcado, que é selado por esse nome que é bendito e santo. Quando pessoas proferem o nome de Jesus e vivem de forma descuidada, ou vivem de uma forma incompatível com o que o próprio Jesus exige da gente, essa pessoa também está usando o nome de Deus em vão. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente não consegue se refrear. A cultura pesa sobre a gente, uma ação irrefletida age, ou nós somos levados a agir de forma irrefletida, a gente usa o nome santo de Deus em vão, usa o nome de Jesus em vão, resume Jesus a uma caricatura, um bonequinho que a gente usa lá no WhatsApp. Graças a Deus por ele, porque ele tem poder de perdoar esses nossos pecados. Mesmo como crentes, a gente correndo nesse pecado de quebrar o mandamento. Na verdade, nós somos chamados aqui a entrar na presença desse Senhor que quer ser o seu Deus. E você é chamado a entrar na presença dele por meio de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual nós de fato somos salvos. Você já crê em Jesus? Você já confia nesse Jesus que é a salvação de Deus para mim e para você? Você já crê em Jesus como o único Messias, rei, profeta e sacerdote? Aquele que veio para restaurar Israel por meio da sua morte? Aquele que por meio da sua morte e ressurreição governa toda a criação? Você é convidado nessa manhã, então, a correr para Jesus. Se você, como crente, tem quebrado esse mandamento, você tem tomado o nome de Deus em vão, pensa de formas específicas que esse nome tem sido maculado por você, peça perdão a Jesus. Agora, se você ainda não tem esse Senhor Deus como seu Deus, corra para Cristo. Ele está pronto a receber você. Ele abriu um novo e vivo caminho. E se você recebe Cristo como seu Salvador, como seu Deus, como o verdadeiro Messias, o único que é ungido de fato, é aberto para você a possibilidade de você comungar com Deus. O Deus do universo, que vem a nós na sarça ardente, ele se torna nosso parceiro, nosso amigo, o companheiro da nossa aliança. Você sabe que você está ficando mais velho quando você começa a citar hinos antigos. Difícil acompanhar tantos hinos novos. Por isso que eu citei hinos antigos aqui. Hinos antigos, cânticos antigos. Mas eu queria terminar com um do Michael W. Smith. Eu não vou cantar,
Eu não tenho o dom de Daniel, Rude, Dani, deixa para eles cantarem, eles cantam melhor do que eu. Mas o hino diz assim: Senhor meu Deus, majestoso é teu nome em todo lugar. Senhor meu Deus, majestoso é teu nome em todo lugar. De Deus o nome honrai. A Deus o príncipe da paz, grande Deus criador, Senhor poderoso. Vamos ler juntos? Senhor meu Deus, majestoso é teu nome em Senhor Deus, tem misericórdia de nós quando usamos teu nome em vão. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia da gente. Às vezes a gente age de forma infantil, de forma descuidada, displicente com o teu nome que é 3 vezes santo e 3 vezes bendito. Tem misericórdia de nós, teus filhos. Apaga a transgressão dos nossos lábios e do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a adorar-te como convém, a celebrar o teu nome como convém. Ajuda-nos a carregar o teu nome cheio de significado em nossa vida. Do outro lado, se há amigos aqui que não te têm como seu Deus, como Deus da aliança, o Deus parceiro, o Deus amigo, Deus, dá teu espírito para esses, quebranta-os, ilumina seus corações e mentes, atrai esses a Jesus Cristo, aquele que tem o doce nome, aquele que tem um nome que é sobre todo nome, aquele que nos salva, aquele que é o único Messias, o verdadeiro Messias, nosso rei, profeta e sacerdote, o rei de toda a criação, o restaurador de Israel. Ó Deus, reconcilia esses contigo por meio de Cristo. Nós imploramos, ó Deus, humildemente suplicamos, derrama teu Santo Espírito sobre esses, para que esses desfrutem da alegria, do compromisso, da beleza que é ser teu povo e ter-te como Deus. Amém.